Bem-vindo a este vídeo explorando as inconsistências na Bíblia. Este é o segundo episódio desta série. Neste vídeo, estaremos cobrindo de Josué a Esther. Portanto, relaxe e aproveite o vídeo. Josué. O livro de Josué é o sexto livro do Antigo Testamento e descreve a conquista de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué. Embora o livro seja frequentemente celebrado por sua narrativa da vitória dos israelitas sobre seus inimigos, também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências em Josué é a extensão da conquista israelita. Em alguns lugares, o livro descreve os israelitas conquistando toda a terra de Canaã e exterminando todos os seus habitantes, enquanto em outros descreve os israelitas apenas conquistando partes da terra e deixando alguns dos habitantes vivos. Essa contradição levanta questões sobre a moralidade e ética da sociedade israelita e a natureza da divindade. Outra inconsistência em Josué é a representação de Josué como líder militar. Em alguns lugares, o livro descreve Josué como um líder corajoso e competente que guia os israelitas para a vitória, enquanto em outros o descreve como um líder hesitante e incerto que depende da intervenção divina para ter sucesso. Essa inconsistência levanta questões sobre a confiabilidade do texto e a precisão dos registros históricos. Além disso, há inconsistências na representação dos deuses cananeus. Em alguns lugares, o livro descreve os deuses cananeus como poderosos e capazes de resistir à invasão israelita, enquanto em outros os descreve como fracos e incapazes de proteger seus adoradores. Isso levanta questões sobre a natureza da divindade e o papel da religião na sociedade israelita. Juízes. O livro dos Juízes é o sétimo livro do Antigo Testamento e conta a história dos primeiros assentamentos israelitas em Canaã. Embora o livro seja frequentemente celebrado por sua narrativa da luta dos israelitas para estabelecer sua identidade em uma nova terra, também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências nos Juízes é a representação dos próprios juízes israelitas. Em alguns lugares, o livro descreve os juízes como líderes justos e heróicos que salvam os israelitas de seus inimigos, enquanto em outros os retrata como figuras falhas e imorais que se envolvem em comportamento violento e destrutivo. Essa contradição levanta questões sobre a moralidade e ética da sociedade israelita e a natureza da divindade. Outra inconsistência nos Juízes é a representação da relação entre os israelitas e seus vizinhos. Em alguns lugares, o livro descreve os israelitas vivendo em harmonia com seus vizinhos e até mesmo se casando com eles, enquanto em outros os retrata constantemente em guerra com seus vizinhos e até mesmo cometendo genocídio contra eles. Essa contradição levanta questões sobre a natureza da divindade e o papel da religião na sociedade israelita. Além disso, há inconsistências na representação das mulheres nos Juízes. Em alguns lugares, o livro retrata as mulheres como figuras fortes e influentes que desempenham um papel crucial no sucesso israelita, enquanto em outros as retrata como figuras fracas e subordinadas que existem apenas para servir às necessidades dos homens. Ruth. O livro de Ruth é uma história curta no Antigo Testamento que conta a história de Ruth, uma viúva motivada que se torna uma israelita e a bisavó do rei Davi. Embora o livro seja frequentemente celebrado por seus temas de lealdade e devoção, também contém várias inconsistências e contradições. Uma das principais inconsistências em Ruth é a representação dos Moabitas. Em alguns lugares, o livro descreve os Moabitas como inimigos dos israelitas e como um povo ímpio, enquanto em outros os retrata como acolhedores e receptivos a Ruth e sua sogra Noemi. Essa contradição levanta questões sobre a natureza da divindade e o papel da religião na sociedade israelita. Outra inconsistência em Ruth é a representação dos próprios israelitas. Em alguns lugares, o livro descreve os israelitas como um povo justo e justo que segue a lei e a palavra de Deus, enquanto em outros os retrata ignorando a lei e até mesmo quebrando-a para satisfazer seus próprios desejos. Essa contradição levanta questões sobre a moralidade e ética da sociedade israelita e a natureza da divindade. Além disso, há inconsistências na representação das mulheres em Ruth. Em alguns lugares, o livro retrata as mulheres como figuras fortes e influentes que tomam decisões cruciais e moldam o curso dos eventos, enquanto em outros as retrata como figuras fracas e subordinadas que existem apenas para servir às necessidades dos homens. 1 Samuel. Uma das inconsistências interessantes em 1 Samuel é a representação do personagem de Samuel. Em alguns lugares, o livro retrata Samuel como um profeta sábio e respeitado que ouve a palavra de Deus e a entrega ao povo. No entanto, em outros lugares, Samuel é retratado como uma figura dura e vingativa que cumpre os mandamentos de Deus com eficiência impiedosa. Por exemplo, em 1 Samuel 15, Deus ordena a Samuel que destrua os amalequitas e todas as suas posses, incluindo homens, mulheres, crianças e animais. Quando o rei Saul falha em cumprir completamente esse mandamento, Samuel o repreende duramente e declara que Deus o rejeitou como rei.
Essa representação de Samuel como uma figura implacável e implacável levanta questões sobre a natureza da divindade e a moralidade de cumprir comandos violentos em nome de Deus. Também levanta questões sobre o papel dos profetas na sociedade israelita e em que medida eles eram livres para interpretar e questionar os comandos de Deus. 2 Samuel. Uma das inconsistências mais significativas em 2 Samuel é a representação do rei Davi, que muitas vezes é celebrado como um grande líder e ancestral de Jesus Cristo. Embora o livro descreva muitas vitórias militares e realizações políticas de Davi, também o retrata como uma figura profundamente falha e atormentada. Um dos exemplos mais marcantes dessa inconsistência é o relacionamento de Davi com Batseba. Em 2 Samuel 11, Davi vê Batseba se banhando e fica apaixonado por ela. Ele arranja para que o marido dela, Urias, seja morto em batalha para que possa se casar com ela, e depois tenta encobrir suas ações mentindo e manipulando as pessoas ao seu redor. Essa representação de Davi como um adúltero e assassino levanta questões sobre a moralidade e ética da sociedade israelita e o papel dos líderes em defender esses valores. Também levanta questões sobre a natureza da divindade e a maneira como Deus interage com indivíduos falhos e pecaminosos. 1 Reis. Uma das inconsistências mais notáveis em 1 Reis é a representação do rei Salomão, que muitas vezes é reverenciado como um governante sábio e justo. Embora o livro descreva muitas realizações de Salomão, incluindo a construção do templo em Jerusalém e sua reputação de sabedoria e justiça, também o retrata como uma figura profundamente falha e moralmente questionável. Um exemplo dessa inconsistência é o grande número de esposas e concubinas de Salomão. Em 1 Reis 11, o livro descreve como Salomão toma centenas de esposas e concubinas, muitas das quais são estrangeiras e adoram outros deuses. Essa decisão leva à sua queda e à divisão do reino após sua morte. Essa representação de Salomão como alguém que não cumpre os valores e princípios da sociedade israelita levanta questões sobre a natureza do liderança e o papel dos governantes em defender os padrões morais e éticos de suas comunidades. Também levanta questões sobre a relação entre religião e política e até que ponto o poder político pode ser separado da teologia religiosa. 2 Reis. Uma das inconsistências mais notáveis em 2 Reis é a representação do profeta Elias. Em alguns lugares, o livro descreve Elias como uma figura poderosa e respeitada que ouve a palavra de Deus e realiza milagres em seu nome. No entanto, em outros lugares, o livro retrata Elias como uma figura atormentada e vulnerável que luta com dúvidas e medos. Essa representação de Elias como um personagem complexo e multifacetado destaca o lado humano da tradição profética e os desafios que os indivíduos enfrentam ao tentar viver de acordo com as ideias e expectativas de suas comunidades. Também destaca a necessidade de empatia e compreensão em nossas interações com os outros, especialmente aqueles que estão lutando ou enfrentando situações difíceis. 1 Crônicas. Uma das inconsistências em 1 Crônicas é a representação do rei Davi. Enquanto no livro de Samuel Davi é retratado como um personagem complexo e falho, em 1 Crônicas ele é apresentado como um rei quase perfeito e um modelo de piedade e devoção a Deus. Por exemplo, em 1 Crônicas 11, Davi é retratado como um herói militar que derrota os filisteus e estabelece Jerusalém como a capital de Israel. O cronista também enfatiza a devoção de Davi a Deus em seus esforços para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, um símbolo essencial da identidade religiosa dos israelitas. No entanto, esse retrato idealizado de Davi contrasta com a representação mais complexa dele no livro de Samuel, onde ele é mostrado como um homem de grandes paixões e emoções, propenso ao pecado e frequentemente em conflito com seus próprios familiares e conselheiros. Essa inconsistência levanta questões sobre a natureza do heroísmo e liderança, destacando a tensão entre precisão histórica e a necessidade de ideias e símbolos religiosos e culturais. 2 Crônicas. Uma inconsistência em 2 Crônicas é a representação do rei Manassés. Em 2 Reis, Manassés é retratado como um rei ímpio que se envolve em idolatria e sacrifício de crianças, afastando a nação de Judá de Deus. No entanto, em 2 Crônicas, Manassés é mostrado como um governante penitente e reformado que se volta para Deus e lidera o povo de Judá na adoração. Essa inconsistência levanta questões sobre a natureza da redenção e do perdão, bem como o papel da história e da memória na formação de narrativas culturais e religiosas. Também destaca a relação complexa entre poder político e autoridade religiosa no antigo Israel. Esdras. Uma das inconsistências no livro de Esdras diz respeito à questão do casamento interracial. Em Esdras 9h02, os retornados do exílio são instados a divorciar-se de suas esposas estrangeiras e enviá-las embora como parte de um esforço maior para purificar a nação de Judá e assegurar sua identidade religiosa. No entanto, essa posição está em desacordo com outras partes da Bíblia hebraica que apresentam uma visão mais nuanceada do casamento interracial e do papel das mulheres estrangeiras na história de Israel.
Por exemplo, no livro de Ruth, uma mulher moabita é apresentada como modelo de piedade e lealdade e se torna ancestral do rei Davi. Similarmente, o profeta Oséias usa a metáfora da mulher fiel para descrever o relacionamento de Deus com a nação de Israel, usando o exemplo de um casamento misto para ilustrar o poder do amor e da devoção. Essa inconsistência levanta questões sobre a natureza da identidade e pertencimento, bem como o papel das tradições culturais e religiosas na formação desses conceitos. Neemias. O livro de Neemias apresenta várias inconsistências e desafios que dificultam a reconciliação com outras partes do Antigo Testamento. Uma das inconsistências mais notáveis diz respeito ao personagem de Sambalá, que é apresentado como uma figura vil e oponente de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. No entanto, em outros textos, Sambalá é retratado de forma mais positiva como governador de Samaria, reconstruindo o templo e estabelecendo uma aliança com o sacerdote Eliasibe. Essa inconsistência levanta questões sobre a confiabilidade de fontes históricas e sobre como as narrativas podem ser moldadas e distorcidas para servir a interesses particulares. Outro desafio apresentado por Neemias é sua enfatização na exclusão e separação, especialmente no contexto de identidade religiosa e casamento interracial. Assim como Esdras, Neemias advoga pela expulsão de esposas e filhos estrangeiros da comunidade para preservar a pureza e santidade do povo judeu. No entanto, essa posição entra em conflito com outros textos na Bíblia hebraica que apresentam uma visão mais aberta e inclusiva da identidade religiosa, como o livro de Ruth e os escritos proféticos de Isaías e Jeremias. Essa tensão entre exclusividade e inclusividade destaca o debate em curso no Antigo Israel sobre a natureza da identidade e pertencimento e o papel das tradições culturais e religiosas na formação desses conceitos. E Esther. O livro de Esther é um dos textos mais únicos no Antigo Testamento, pois não menciona o nome de Deus nem contém temas religiosos explícitos. No entanto, não está isento de suas inconsistências e desafios, especialmente em sua representação dos personagens centrais e suas ações. Uma das inconsistências mais notáveis diz respeito ao personagem de Esther. Embora inicialmente seja apresentada como uma figura virtuosa e abnegada que arrisca sua própria vida para salvar o povo judeu do extermínio, suas ações e atitudes posteriores levantam questões sobre suas motivações e caráter. Especificamente, Esther parece endossar o uso de violência e retaliação contra seus inimigos e mostra pouco interesse pelas vidas daqueles que não fazem parte de sua própria comunidade. Essa inconsistência levanta questões sobre a natureza do heroísmo e da moralidade, e até que ponto devemos simpatizar com personagens que se envolvem em comportamentos violentos e excludentes. Outro desafio apresentado pelo livro de Esther é sua representação da corte persa e suas dinâmicas políticas. Embora o livro apresente uma visão idealizada da sociedade persa e de seus governantes, também contém várias inconsistências e anacronismos que sugerem uma representação menos precisa. Por exemplo, o livro se refere a um reino da Índia e retrata a Pérsia como tendo um governo centralizado e autoritário, ambos historicamente imprecisos. Essa inconsistência levanta questões sobre a confiabilidade de fontes históricas e sobre como as narrativas podem ser moldadas e distorcidas para servir a interesses particulares. Apesar desses desafios, o livro de Esther permanece um texto valioso e provocador, que levanta questões importantes sobre a natureza da identidade, poder e moralidade. Ao lidar com essas inconsistências e desafios, podemos obter uma compreensão mais profunda da complexidade e contradições da experiência humana e da relevância contínua de textos religiosos e culturais para nossas vidas hoje.